Paz do Senhor Jesus, amados, bom estarmos juntos e aprendermos e crescermos mais no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus, no seu poder. Eu sei que neste momento você vai receber uma palavra que vai certamente edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha, é claro, passa por aqui e nós recebemos. O Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, nós meditamos e estamos meditando em alguns versículos, e no versículo 27 diz assim: todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Estamos falando de Jesus. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da igreja, da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava doente. A sogra de Simão estava de cama. Então, com muita febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Jesus então vai até lá, se aproxima daquela mulher. Alguns outros evangelistas dizem que Jesus repreendeu a febre. Ele mandou a febre ir embora. Aqui Marcos diz apenas isso, que ele se aproximou, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso não é maravilhoso, amados? Isso não é glorioso? Esta é a obra do nosso Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus fazia. Jesus visitava, Jesus ia às casas, conheceu os seus discípulos, sabia onde eles moravam e estava com eles, e libertava os cativos e curava os doentes. Veja o que diz em seguida, versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos dos que sofriam várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Porém, não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Nós precisamos compreender, irmãos, que quando o Senhor Jesus veio proclamando as boas novas, trazendo o evangelho da nossa salvação, certamente ele iria contra aquele que pregou as más notícias. A verdade que estava em Jesus ia contra a mentira do diabo e de todos os seus seguidores. A vida que estava em Jesus ia contra a morte que reinava até então. A saúde que havia em Jesus ia contra toda sorte de enfermidades que havia se acometido, que a humanidade havia se acometido. Então, é muito importante nós lembrarmos que Jesus realmente veio trazer algo novo. Jesus veio trazer não uma nova doutrina, um ensino dos céus. Veio trazer saúde, veio trazer o reino de Deus para a terra. Jesus veio fazendo isso. E é tão importante nós sabermos, verdade, irmãos, muito verdade, que às vezes nós vemos pessoas curadas, mas depois são acometidas de outra enfermidade e depois morrem. Por quê? Porque nada neste mundo, irmãos, é constante. Essa carne e o sangue não alcança, não pode herdar o reino dos céus. Nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por uma morte. Talvez nem enfermidade, porque se a tua fé for forte o suficiente, você vence a enfermidade. Mas um dia ou outro, você vai, eu e você, nós vamos passar desta vida para uma melhor, né? Graças a Deus. Precisamos, no entanto, entender que enquanto estivermos aqui, temos uma luta contra as hostes espirituais da maldade. Nós que somos filhos, somos discípulos do Senhor Jesus, nós que aprendemos com Ele, irmãos, temos que fazer guerra
a Satanás e as suas hostes. Nós temos que ver uma enfermidade e não nos conformarmos com ela. E vermos mesmo as mãos de Deus operando. Enquanto pudermos, nós vamos determinar que a saúde venha, que o mal saia, que o espírito maligno se retire. Nós vamos determinar que este lugar é terra santa, que nós somos do Senhor e que o reino de Deus está aqui. Nós podemos fazer isso e nós devemos, porque assim como Jesus fez, assim como Jesus deu esta ordem, e mandou a febre embora, assim como Jesus expulsou demônios, assim como Jesus curou enfermos, Ele delegou aos seus discípulos esta mesma missão. Ele delegou a mim e a você esta mesma missão. É verdade, irmãos, que falta em nós muitas vezes esta ousadia, falta em nós essa intrepidez, falta em nós esta coragem, esta determinação, e eu vou dizer algo tão forte, mas é verdade, falta em nós, às vezes, compaixão por aqueles que estão sofrendo, compaixão por aqueles que estão padecendo dores e enfermidades, e às vezes falta em nós justamente este coração de pegar e fazer o mesmo que o nosso Senhor Jesus fez e ordenarmos que saiam, ordenarmos que essas enfermidades vão embora no precioso nome de Jesus. Jesus disse, Jesus afirmou, e eu quero já, irmãos, embora nós estejamos no capítulo 1 de Marcos apenas, mas é importante nós lembrarmos que existem coisas poderosas aí para frente. Marcos, no capítulo 11, ele disse o seguinte: tenham fé em Deus, versículo 22, tenham fé em Deus, pois eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Preste atenção, Jesus não disse, não, é porque eu posso, eu sou filho de Deus, eu consigo. Não, essa figueira secou porque eu tenho poder. Não, amados. Ele passou para nós esta missão, ele disse, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, porque eu asseguro, eu falo que é verdade. Se alguém disser a este monte, se alguém disser, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu e você precisamos a cada dia avivar esta fé dentro de nós, despertar esta fé dentro de nós e fazer, irmãos, as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus fez. Eu e você podemos, Ele nos deu essa autoridade. Na verdade, Ele disse, se alguém disser, se você, se eu, qualquer pessoa disser a esta enfermidade, a este monte, sai, retira-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Nós não podemos fazer com dúvida, a dúvida é contrário à fé. Então nós temos que determinar, ordenar e ver as coisas acontecendo, ver o milagre operando, ver, nós temos que ver. E quando se refere a nós mesmos, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Jesus explica o seguinte, ele diz no versículo 24, portanto vos digo, tudo o quanto pedirdes em oração, Marcos 11, 24, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Algo que eu estou querendo, algo que eu estou pedindo, clamando em oração. Então eu tenho que crer que eu já estou recebendo aquilo. Eu não preciso falar isso para ninguém, né? Há pessoas que dizem, pastor, sabe, eu creio em Deus. Olha, eu creio, estou falando porque eu creio. Irmão, eu não preciso saber disso para você receber o milagre. O que você precisa é você ter essa certeza absoluta no seu coração e determinar, e falar, e crer e viver como se já tivesse, embora ainda não tenha. Entenderam? É muito importante. Eu, os pastores, os líderes, claro que podem interceder. Pastor, interceda por mim junto a Deus, que eu estou orando, eu estou crendo nesta área na minha vida. Então nós vamos ajudá-lo em oração, mas sabendo
que se somente você, meu irmão, se você pedir algo em oração, como disse o Senhor Jesus, e acreditar que já tem, já é teu, você já recebeu a sua bênção. Assim será, em nome de Jesus. Jesus, irmãos, curava enfermos, expulsava demônios, libertava cativos. Jesus ensinava, e eu e você podemos e devemos fazer o mesmo. Faça igual fez o nosso Senhor Jesus. O que movia Jesus a fazer isso era amor, era compaixão, era piedade das pessoas. E eu e você podemos fazer isso. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor, e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu me lanço aos teus pés e quero te dar graças. Tantas coisas o Senhor tem nos concedido, tanto entendimento, tanta compreensão. E eu te louvo, meu Pai, nesse instante por tua palavra. Te louvo pelo Evangelho de Marcos, porque estamos aprendendo tanto, meu Pai. Estamos, meu Deus, entendendo tantas coisas e vamos crescer no conhecimento dessa verdade. Eu oro, papai, nesse instante por este irmão, por esta irmã. Eu me uno em fé com ele, meu Pai, e suplico a bênção do Senhor. Suplico que o Senhor abra os olhos do entendimento dele, o nosso entendimento, para que a gente creia, para que a gente assuma, meu Pai, a verdade da tua palavra. Senhor, eu te peço isso. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Tu és bom para nós. E te agradeço, meu Pai, e peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus, em teu santo nome, amado Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida, no precioso nome do nosso Rei, do nosso Salvador, Jesus. Amém?